Ouvir agora o companheiro Adalberto Moreno, da Jeremoabo FM. Bom dia, governador. Tem acontecido recentemente um movimento de prefeitos migrando para a base governista em todo o estado da Bahia. Com relação a Jeremoabo, onde o atual prefeito João Batista Melo de Carvalho não esteve com o senhor na eleição passada. Com relação a 2026, já existe alguma conversa entre o senhor e o prefeito de Jeremoabo para uma possível aliança? Obrigado. Muito obrigado, Adalberto. Um abraço para o povo de Jeremoabo. Olha, esse movimento, conforme você perguntou, de encontros entre o governador Jerônimo e prefeitos, inclusive aqueles que não votaram em mim e alguns que eu não fiz campanha em 24, ele se dá por um movimento, para mim, muito natural. E eu me vejo assim a política. Ontem eu registrei isso em Glória e pedi para que nós pudéssemos travar uma trégua, porque as eleições, quando elas finalizam, tem uma pessoa que ganha e tem uma pessoa que perde. Às vezes tem mais de um que perde. Quem ganhou tem que sentar na cadeira e governar para que o povo possa ser bem atendido em todas as áreas. E quem perdeu, aguardar o tempo e não fazer o que aconteceu em Brasília, ver prédios públicos sendo quebrados porque alguém perdeu as eleições. Imagine se um prefeito perde as eleições e resolve quebrar a Câmara de Vereadores. Se um prefeito que perde resolve quebrar um prédio público da prefeitura ou um fórum. Se isso vira moda, seria muito ruim para a política brasileira. E eu entendo que nós já temos no Brasil e na Bahia uma maturidade suficiente para compreender. Se um prefeito que não votou em mim, alguém entender que o governador Jerônimo vai castigar aquele prefeito, eu não estaria castigando o prefeito, estaria castigando o povo daquele município, que vai ficar sem as condições adequadas de ter acesso a serviços. Imagina um hospital desse, 165 milhões de reais. Se juntarem os prefeitos de uma região, não tem condições de fazer. Às vezes a gente não tem pernas, foi preciso a gente poder negociar com a Eletrobras, negociar com o governo federal, com o PAC, para que nós pudéssemos ter um equipamento desse, estradas. A gente resolveu, eu vou castigar, não vou fazer aquela estrada. Nós não podemos alimentar essa cultura. Então, passadas as eleições, dá uma trégua ali por conta... E nós ainda temos a felicidade de uma eleição para que o prefeito assuma, são mais 3 meses, então dá tempo de esfriar os ânimos. Esfria os ânimos, 3 meses, se acomode, vai ter sempre a resenha local, aqui ou ali, tem um movimento desse. Tem aqueles que ficam no entorno dos prefeitos, fazendo futrica, alimentando um movimento ruim. Isso não ajuda a quem é da política a governar bem e a fazer as coisas chegarem na casa das pessoas que mais precisam. Então, eu tenho, sim, recebido prefeitos que não votaram em mim. Em momento algum, você pode perguntar ao Galinho, não votou em mim, eu não fiz campanha para ele. Mas, em momento algum, nas nossas tratativas de investimento, ele chegou lá com a pauta, inclusive muito arrojada, que o bicho pede, que só... e chegou com a lista grande lá. Água, estradas, esporte, educação, saúde, segurança pública, e nós fizemos um pacto daquilo que eu podia de imediato fazer e daquilo que eu precisaria de um tempo para poder conversar com os deputados, pedir ajuda, tanto ele quanto eu, pedir ajuda ao governo federal. Ele já esteve em Brasília umas 3 ou 4 vezes e vai no dia 15 de novo, inclusive tratar da pauta de voos regionais, lá com o Ministério do Turismo. Eu tenho recebido prefeitos que podia ser considerado inimigo venal, daqueles que nunca abriam a boca para dizer eu vou votar em alguém do PT ou em alguém de Lula. E quando chega que a gente conversa, é a maturidade nossa, de um prefeito poder levar projetos importantes, acompanhado de secretários municipais ou de vereadores, e eu coloco à mesa meu secretariado, para que ele possa sair dali já com resposta do sim, ou se for não, quando é que a gente vai poder tratar daquela forma. Porque os projetos que chegam lá são projetos estratégicos, importantes.
O prefeito não chega lá com um pedidinho de lista de farmácia, que quer um comprimido, quer um bombom, uma bala. Não é isso que se trata. Nós estamos falando de uma demanda fortalecida de quem vai com uma boa receita, quem procura uma farmácia, com a receita, sabendo o que precisa fazer para curar aquele problema que ele está enfrentando ou enfrentará pela frente. Então, tenho recebido, e a tratativa, em momento algum, é de 2026. Engana-se, ou está fazendo fake, quem disse que nós tratamos de... Às vezes acontece, mas não é condicionante a gente poder garantir municípios do Oeste, municípios do Extremo Sul, municípios do Litoral Sul, do Baixo Sul, da Chapada, da região metropolitana, nenhum vai ouvir da minha boca, nem da boca dos meus secretários, qualquer condicionante para que um município tenha água, ou uma estrada, ou uma escola condicionada a 2026. Não terá. Naturalmente que eu receberei e tratarei com todos os prefeitos, inclusive o de Jeremoabo, que já foi da base do governo. Ele, prefeito Tista, ligado ao senador Otto Alencar, teve na base quando o governo era Rui Costa. Então, Jeremoabo precisa das ações do governo federal. Jeremoabo precisa das ações do governo estadual. Então, não tem porquê, às vezes tem uma emenda que um deputado quer colocar no município e não consegue ser operacional pelo tamanho, pela forma, é pelo Estado. Nós não dificultaremos nenhum município do Estado da Bahia a dialogar, a sentar à mesa para tratarmos das demandas estratégicas do seu município.